Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, aqui em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco em podcast e logo mais às 17 horas reprise na Plena TV, enfim, na melhor hora do dia, no melhor momento você vai poder acompanhar, né, ouvir novamente, enfim. Tá por dentro de tudo aí o que acontece aqui, o que se passa aqui na região, ao vivo aqui pela Folha agora e depois nessas plataformas todas também que a gente já falou. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo um pouco nublado, mas calor. Essa umidade alta, né, dá essa sensação térmica muito maior, mas a temperatura fica na máxima de 31 e a mínima é de 24 graus. Agora faz 26 graus aqui no centro de Campos. Hoje no programa com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o Dr. Charbel Cury, médico, epidemiologista e subsecretário de Atenção Básica e Vigilância Sanitária de Campos. Dr. Charbel já está conosco e nós vamos fazer aí uma retrospectiva de 2021 nesse combate à pandemia em Campos, os acertos, os erros, que pôde, né, ser corrigido e o que melhorou e avançou, né, como é que fica a partir de agora todo o combate dessas endemias também, a chegada dessa nova variante, a Omicron, e uma projeção também para a Covid 2022. Aliás, o doutor Charbel que projetava aqui, gente, a Luiz e os ouvintes, a última entrevista ele falava que na própria África poderia ser aí um novo celeiro, ou poderia ser um celeiro de novas cepas, isso há 2-3 meses atrás. Vamos fazer também uma análise do primeiro ano do governo Vladimir e a expectativa às urnas em outubro com o Dr. Charbel Cury. Já trago o seu bom dia. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br, conteúdo que você pode acessar aí totalmente gratuito. Agora, no nosso programa, Câmara aprova orçamento de 1,9 bilhão, quase 2 bilhões de reais para 2022 e pacotão enviado por Vladimir. Última sessão do ano durou quase 6 horas e também tratou sobre eleições para a direção das escolas. Educação de Campos divulga lista com locais de prova para o processo seletivo. OAB eleita avalia o primeiro ano de Vladimir e eleições também de 2022. Foi o destaque ontem aqui no Folha no Ar, primeira edição. Ponte com as marcas do abandono na Lapa. Segue aí aquela subida da ponte ali, né, à espera por obra. Campos é incluído na zona de influência do Porto do Açu, o que significa que vamos passar aí a ter, né, pelo menos uma... com essa decisão da Justiça Federal, representa um aumento nos repasses mensais de royalties para o município. Campanha do Papai Noel com Correios termina nesta sexta-feira, aquela cartinha, né, que você vai lá, pega e realiza o sonho das crianças. Brasil já tem 19 casos confirmados da nova variante Omicron. Segundo o Ministério da Saúde, há 7 casos em investigação no país. STF decide obrigar a comprovação de vacinação para entrar no país. Exigência não será aplicada para quem saiu do país antes do dia 14 de dezembro. Estado lança aplicativo para facilitar busca de emprego. O Mais Trabalho RJ já está disponível em 2 versões para todos os smartphones aí. E fechando, policiais da 134DP flagram agressão à mulher e prendem o autor. Homem ainda tentou resistir. O caso ocorreu em um imóvel quase em frente à delegacia. Bom,
Narrada aqui as manchetes aqui, apresentadas as manchetes, algumas delas do portal folha1.com.br. Vamos direto ao bom dia aqui do Dr. Charbel Cury, que nos honra mais uma vez com sua presença. É sempre bom tê-lo conosco aí, tem muitas dúvidas, como sempre, tem muitas perguntas e a gente agradece por demais aí a sua presença, Charbel. Seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem no Folha no Ar. Acho que é minha quarta vez aqui no programa. É uma alegria muito grande. Eu gosto muito de vir porque a audiência, a gente divulga bastante essa entrevista para os colegas e tem uma penetração muito grande na nossa sociedade. E a gente tem tempo para poder conversar sobre todos os aspectos, sobre as nossas teorias e sobre o que está acontecendo em campos, no Estado, no Brasil e no mundo, né? Então, à disposição para a gente poder conversar bastante. Muito obrigado. Deixa eu trazer o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa, hoje conosco no programa. Como sempre, é bom demais contar com sua presença. Aloysio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Charbel. Obrigado pela presença. Devo confessar que dessas 4 vezes que o Charbel se referiu, está completando hoje no programa, é a segunda comigo, 2 vezes foram com o Arnaldo. Comigo a última foi no dia 7 de janeiro. E confesso que ao convidar Charbel de novo, fiquei com um pouco de receio, porque da última vez houve invasão no Congresso dos Estados Unidos, no Capitólio. Eu falei, o que será que vai acontecer dessa vez? Olhei, acordei cedo, olhei os sites internacionais. O tornado foi antes, né? Foi antes da entrevista. Infelizmente, matou muita gente lá no meio oeste dos Estados Unidos. Mas brincadeiras à parte, eu me lembro da previsão do Charbel em relação a novas variantes, e citando nominalmente o continente africano. Mas lembrar, Nogueira, que o continente africano é celeiro de muita coisa, né? Inclusive de um tal de Homo sapiens, né? Exatamente. Nós nascemos lá. Mas o problema lá não é, vamos conversar com o Charbel, não é nem ser matriz de espécies ou de novas variantes de vírus. O problema é a baixa vacinação, né? O problema é humano mesmo. Charbel, e bom dia especial, lógico, a você, ouvinte, pelo stream telespectador. Bom dia especial a 2 categorias que nos acompanham sempre nesses inícios de jornada, que são os taxistas e motoristas de aplicativo. Os motoristas de aplicativo tiveram ontem uma vitória importante no TRT, né, que decidiu, em última instância, na Justiça Trabalhista, pelo vínculo empregatício entre a Uber e os motoristas. É uma vitória importante contra a informalidade que caça direitos desses trabalhadores. Mas, Charbel, o nosso assunto aqui estamos chegando ao final, hoje é dia 16, estamos chegando no final desse ano, um ano difícil, em que você teve, como André Moreira, antes de você não ganhar no Rafael, você teve no comando, né? Logicamente o prefeito é Vladimir, mas o comando é seu, né? Aquela coisa, numa guerra você tem um chefe de Estado, mas tem o comandante de campo, né? E você é o comandante de campo aí do enfrentamento da Covid. Que momentos você olhando agora a retrospectiva, que é uma visão sempre mais fácil, que momentos você acha que foram os mais difíceis, né, nesse ano de 2021, no enfrentamento da Covid, e por quê? Bom dia. Aloysio, essa pergunta é excelente, porque sempre é importante que o gestor público ele faça análises das suas intervenções para que ele possa fazer autocrítica e reanalisar suas futuras intervenções em saúde pública. De tudo isso que nós fizemos até agora, Campos, se a gente faz uma análise de janeiro para cá, 1º de janeiro, a gente tem momentos muito positivos, momentos bons, né? Mas momentos também que a gente teve que fazer reavaliação para tomar outras ações, né? Erros são normais, mas erros nos ensinam a
a acertar. O ano de 2020, comparado a 2021, são anos bem diferentes. O ano de 2020 é o ano da restrição e é o ano da assistência. O ano de 2021 também é o ano da assistência, ano da restrição, mas é o ano da prevenção com a vacina. Então, o que diferencia os 2 anos é a forma com a qual você trabalha as intervenções de saúde pública. Eles são completamente diferentes, principalmente por conta das conduções diferenciadas que a gente teve. Enquanto 2020, o trabalho que foi feito foi para trabalhar, foi para construir um lugar em que você tivesse médicos, profissionais especializados na assistência adequada para que o doente não morresse. Exemplo, CCCC, que é o Centro de Combate ao Coronavírus, né? Então, a expressão maior de 2020 é esse centro, que para mim salvou muitas vidas, né? 2021, a estratégia é capilarizar o sistema, tornando a atenção básica um local para que as pessoas pudessem se testar, se isolar, e ao mesmo tempo a gente pudesse receber a vacina e colocá-la de forma a evitar as inequidades, ou seja, sermos justos com quem era necessário naqueles momentos, dividirmos o máximo de vacinas, né, para o máximo de pessoas dentro das nossas possibilidades. Então, o que diferencia cada ano é a arma que você tem para cada ano que você da epidemia. 2020 não tinha vacina, talvez se fosse diferente se a André tivesse vacina em 2020. Fato é que 2021 a gente tem a comemorar, né, Luísio? Uma vez que o que diferencia janeiro de 2021, que nós estávamos aqui nesse dia da invasão do Capitólio, e hoje, né, 16 de dezembro, em que nós estamos aqui analisando agora outras epidemias de vírus, né, concorrendo com o coronavírus, como gripe, por exemplo, o que mostra para a gente que o Covid está perdendo força. E o que ele fez perder força, não há outra explicação que não vacinação. Eu até falo nos gabinetes de crise, né, o que foi que fez vencer? Foi remédio? Foi bolo de limão? Foi bolo de laranja? Qual é a principal intervenção que impacta em saúde pública, que faz desabar uma doença quando a gente tem disponível? Vacina. Não há outra explicação que não vacina. Apesar de tudo, tá? Apesar de negacionismo, apesar de pessoas que chutam contra a vacina, que jogam contra a vacina, apesar de você ter colegas médicos que mandam cartinha para a escola e não querendo que o filho se vacine, apesar de você ter pessoas de alto nível intelectual dizendo que a vacina não presta para nada, ou seja, baseada menos em ciência e mais em negacionismo, enfim. Então eu tenho que conviver com isso todos os dias, né, para que a gente possa desenhar a saúde pública, apesar desses percalços. Você sabe que acima da gente, né, lá em Brasília, tem outras pessoas que também pensam esse negacionismo e atrapalham muito, né? Você vê hoje o campus, a gente teve um grande avanço, nós temos cerca de 415 mil pessoas de 12 anos ou mais, né? E eu tenho feito uma campanha sistemática para colocar essas pessoas em dia. Vocês têm ouvido eu falar isso em todos os gabinetes de crise, né? Então, a gente já chegou num teto de 375 mil pessoas, nosso teto é 410 mil. E agora a gente chegou em 480. Então, pouco a pouco, a gente está chegando em primeira dose muito próximo desse teto, que é um teto, assim, onírico. É um sonho para a gente chegar em 410. Mas o povo está respondendo positivamente. Essa campanha de vacinação lá no mercado que a gente fez, a campanha de vacina na rodoviária, que agora está em janeiro, né? Em dezembro, e também lá no Campo Shopping. Eu fui pessoalmente, apliquei vacina, participei dos lançamentos. É um sucesso, o Campo Shopping lotado todo dia. Quero agradecer de público ao Davi, administrador do Campo Shopping,
agradecer à rodoviária lá, o grupo da rodoviária e o mercado, mas especialmente ao Marcelo Mérida, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que é um grande parceiro, sabe, o Aloysio. Não há uma coisa que eu falo com o Marcelo, que o Marcelo fala, doutor, para ontem, vamos fazer agora, quero agora. Então, ele é um cara que é fundamentalmente um grande parceiro. E, obviamente, né, nosso secretário Paulo Irano, prefeito e vice-prefeito, né, o Vladimir e o Frederico, que são nossos aliados e respeitam a ciência e são homens da ciência, né? Amam a ciência. Então, eu penso que se o Bolsonaro, o presidente, um dia chegar e falar assim, galera, vacina o povo, por favor. Eu acho que esses 25%, tá, que não quer vacinar, 20% que falta para chegar lá no teto nosso, vai vacinar. Eu penso isso, porque muita gente não quer tomar porque está com medo ainda. E aí saiu um estudo no Canadá, esse estudo eu queria já jogar essa pimentinha para amanhã, dizendo o seguinte, Aloysio, 25% dos adultos têm medo de agulha. Tripanofobia. Esses 25% aqui no Brasil que está ligando aí ao presidente, é mais ou menos o que ele teve aí na pesquisa de PEC aí, um pouco mais até, ele teve acho que 22%, se não me falha a memória, na pesquisa de PEC divulgada na noite anteontem. Mas eu falo, você falou em vários nomes do staff municipal que tem te ajudado nesse combate. Eu acho que em relação a esses 25%, Thiago, faltou você citar uma parceria importante no que você pode ter, que é o professor Almir Júnior. Porque quando for fazer campanha para a fitosa, você pode vacinar junto, né? A fitose contra a Covid. Mas brincadeiras à parte, espanta quando você fala colegas médicos, né? E realmente, quando você tem um médico que fala que é melhor perder a vida que a liberdade, e essa pessoa é responsável pela pasta no país, você está, eu acho que Hipócrates, as cinzas de Hipócrates se reviraram no túmulo, né? Porque é um negócio que é difícil você conceber uma subserviência política que leve a uma ruptura com o juramento que todo profissional de saúde, todo médico faz ao se formar. Como é que você viu isso, cara? Eu vi com muita tristeza, principalmente porque, não sei se você sabe, você tem acompanhado, claro, você é um analista perspicaz do mundo, né? Como um jornalista de excelente de nível AAA, como você tem uma sensibilidade absurda para o mundo. Você percebeu que, a despeito de tudo que a gente está falando, ainda tem um nicho de pessoas arraigadas aí no negacionismo. E eu vou contar um fato que me deixou muito assustado, que foi quando a gente iniciou a cobrança do cartão de vacina nas escolas. Inclusive, eu estou sendo muito questionado até por membros judiciários, não posso avançar muito sobre isso, senão pode dar problema, mas questionando o fato de eu cobrar o cartão de vacina na escola do adolescente. De 12 anos para cima, existe um decreto nosso atual, que todo adolescente que vai para a escola tem que estar vacinado de Covid. Ué, qual é o problema? Se durante 20 anos, para você ter Bolsa Família, você tinha que estar com o cartão de vacina em dia, e para você manter o Bolsa Família, tinha que fazer manutenção do cartão de vacina. Que mundo é esse, jovem, em que a gente agora tem que questionar o fato do adolescente estar vacinado e questionar o fato de você cobrar o adolescente estar vacinado? Nada demais, né? E choveram cobranças e atestados meio questionáveis, né? E isso foi tudo parar na vigilância. Mas o pior não é isso. O pior é você receber um livro de pediatra, especialistas e tudo mais, dizendo assim, não vou vacinar meu filho porque
Estudos mostram que o adolescente não fica doente pelo Covid, e se ao ficar doente, a chance de morrer é muito baixa, e além disso, o adolescente, no máximo que tenha doença leve, etc., e ele tem eu tenho o direito de não aceitar que meu filho se vacine, e papapá, e aí ele coloca um documento gigantesco. E aí vem uma discussão muito importante, né? Todos os congressos de vacina que a gente participa já coloca, Luiz, a autonomia do adolescente, tá? O adolescente, quando você vai tratar de questões relacionadas à sua autonomia para a saúde, para que ele possa buscar saúde e algo que possa levar ele a morrer, caso ele não se previna, ele pode autonomicamente se vacinar, sem ter a presença do responsável. O fato é que nessa campanha de Covid, a gente não estava cobrando a presença do responsável na vacinação do adolescente. Orientação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente pudesse combater os negacionistas. Nos Estados Unidos, houve um fato que um pai negou o filho tomar a vacina. O filho foi para o Congresso americano. Você sabe disso, né? E fez uma confusão lá, fez um depoimento, isso virou um debate no Congresso. Então, é aquilo que os pediatras, os herdiatras, né, que são os especialistas em adolescentes, falam, e é uma coisa muito interessante, que, meu filho, você vai buscar saúde, e é uma coisa que vai proteger a sua vida, você tem autonomia para isso. Agora, você vai tirar cartão de crédito, vai abrir uma conta no banco, aí é diferente. Você não está discutindo autonomia civil, você não está discutindo, tem um nome, né? Emancipar o adolescente. Você não está falando sobre questões civis, econômicas do adolescente. Você está discutindo proteger a vida dele. Então, nesse ponto, ele tem autonomia para que ele possa se vacinar. Então, adolescentes que estão nos ouvindo e que vocês queiram, jovens, 17 anos, 16, 15 anos, se proteger contra a Covid, e seu pai é contra, pode ir lá se vacinar. Você tem autonomia para isso. Tá? Tio Sharpel autoriza você a tomar vacina. Tá? Você não precisa do não do seu pai e da sua mãe. Você tem autonomia para tomar vacina. Então, essa é a primeira polêmica aqui da manhã, mas que, com certeza, graças à Defensoria Pública, que fez um documento para os municípios, a gente aqui está autorizado a não cobrar presença de pai e de mãe negacionista que vai contra a sua vontade do adolescente de tomar a vacina. Essa é uma questão que eu queria muito falar aqui e vou deixar bem claro aqui publicamente que não tem Ministério Público, não tem Justiça, quem quer que seja contra a cobrança da vacinação do adolescente na escola, ela vai ser mantida em campus, independente da vontade de quem seja, Luísio. Essa é a minha visão, Charbel, porque a mais importante agora é cortar a circulação do Covid, e isso tem sido fundamental, tá? Vou te contar um fato. Nós temos em Campos 60 mil adolescentes, de 12 anos a 17. Quando a gente começou a cobrar, hoje, se não me falha a memória, faltam só 10 mil para vacinarem. Estou colocando um cálculo muito alto, tá? Menos de 10 mil talvez seja o certo para tomarem vacina de Covid, e essa estimativa minha está, assim, até um pouco exagerada, tá certo? Porque depois que a gente começou a cobrar, muitos adolescentes procuraram o posto de saúde para tomarem vacina e colocarem em dia. Por quê? Temo que, quando você tem uma cobertura vacinal baixa, você cria um bolsão de suscetíveis que vira o celeiro das mutações e das variantes. Fato isso que eu falei em 29 de setembro, está aí a Ômicron. Campos não pode ser um celeiro de mutações e nem de variantes. Enfim, é isso. Doutor Charbel, eu tenho aqui o grupo de WhatsApp que o senhor faz parte do programa e, né, dividido também com o blog Opiniões do Aloysio. Tem a pergunta da Silvana que eu quero fazer, mas eu vou colocar um ingrediente nesse tema que o senhor colocou aí sobre negacionismo, com sua permissão, Aloysio, adiantar esse assunto também, ou encaixar esse assunto sobre a questão desses pais, que tem muita pergunta sobre isso e a gente dá uma espécie de uma revolta na gente. A minha mãe, por exemplo, me levou para tomar todas as vacinas quando criança,
hoje ela não quer tomar a vacina da Covid. É um caso complicado. Fico muito triste de ter que falar isso. Agora, teve um caso também, eu vou fazer a pergunta da Silvana, e só vou colocar isso aqui e acrescentar a pergunta da Silvana, que foi do Micael de Jesus, o menininho que tomou a vacina ali na cidade. Ele tomou 4 vacinas no mesmo dia e veio a óbito. O senhor acha que isso pode ter contribuído para esses... Porque no caso é uma criança, né? Não é adolescente, é diferente do que o senhor está falando. Mas não pode também ter contribuído para essas pessoas que acreditam que a Terra é plana e não acreditam na vacina? E a pergunta da Silvana é a seguinte: doutor Charbel, essa chegada da variante Ômicron pode nos trazer a preocupação de regredirmos e voltarmos ao caos do ápice da pandemia? São várias perguntas, né? Eu primeiro vou responder a Silvana, que é uma pergunta mais rápida. Eu acho que não, Cláudio, porque a gente já avançou bastante na vacinação, a população está muito bem protegida e as medidas que a gente tomou até agora foram eficazes e a gente resultou numa taxa de ocupação de leito de 5%, a leito clínico está bem baixa, a procura. O que me preocupa hoje, né, é sim a possibilidade de uma variante aparecer que seja resistente às vacinas. A variante Ômicron, por exemplo, a Pfizer testou e ela funciona perfeitamente. Mas o fato, e eu vou falar isso para o finalzinho, vou deixar para o final a última mensagem do oráculo, porque sempre tem a mensagem do oráculo para o futuro, né? Mas eu vou deixar essa para o final, eu não vou falar agora não. Charbel está virando quase como aquele cara que vai, o oráculo da Matrix, né? Que vai contando o futuro. Mas, não, é brincadeira, mas a gente fala sempre coisas de virologia, mas que são coisas que podem acontecer dentro do contexto epidemiológico. Respondendo a questão do jovem menininho que faleceu, isso é alvo, inclusive, de um problema. Ontem a Cidade da Criança, mais uma vez, passou um problema. A Cidade da Criança está sofrendo muitas agressões, até físicas, verbais. Os pais estão muito ansiosos e tensos, com muitas questões relacionadas à vacinação. E eu quero aproveitar esse programa para fazer uma menção de desagravo, uma nota de apoio aos profissionais da Cidade da Criança, excelentes profissionais, que são de caráter ilibado, pessoas excelentes, treinados por mim, e que seguem a cartilha do Ministério e da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Quando você chega com um cartão de vacina vazio, sem nenhuma vacina, eles seguem o instinto do Charbel, colocar vacinas em dia. Esse é o instinto do vacinador. Vocês sabiam que a gente já vai começar a ter meningites em breve por conta desse monte de quadro de doença respiratória, pneumonias? A gente vai ter, isso é inevitável. Então, o instinto do vacinador é colocar a vacina em dia. Outra coisa importante é que quantas vacinas de 4 doses são dadas por dia na Cidade da Criança? Centenas, dezenas. Mas o que aconteceu com o jovem menininho? Né? E aqui a gente vai falar pela primeira vez. Né? Infelizmente, ele padecia de uma doença cardíaca muito severa, conhecida como BAV total, que é uma falha elétrica no coração. Essa falha elétrica é consequência de uma cirurgia que ele fez no coração um ano antes. E essa cirurgia no coração faz com que ele tenha algumas consequências e complicações. Essa complicação elétrica faz com que, quando você precisa do coração, o coração não responde aquilo que precisa. Pode ser, ele poderia ter feito uma parada, uma convulsão, jogando bola, brincando, levando um susto. Qualquer situação isso acontece. A vacina ou qualquer outra questão, tanto é que ele não falece logo depois da vacina. É uma situação, uma fatalidade. Nós temos em Campos, né, dezenas de salas de vacina em que a gente toma vacina todo dia. As crianças tomam 4 doses. O que aconteceu, aí sim nós vamos falar sim que é importante.
Uma criança que tinha operado há mais de um ano, com o cartão de vacina totalmente vazio, com doença do coração. E quais são as consequências disso? Pneumonia, meningite, sarampo. Nós estamos com sarampo agora no Rio de Janeiro, voltou. Aí eu fico fazendo a pergunta, vale a pena ficar zero vacina e morrer de pneumonia e meningite? Então o vacinador, ele tem um instinto de dar vacina. E dentro dos preceitos da Sociedade Brasileira de Imunizações e do Ministério da Saúde, está lá, você pode fazer 2 ou mais vacinas simultâneas. Mas é fundamental que você tenha o acompanhamento do cardiologista, do especialista, para que você possa, nesse contexto do acompanhamento, fazer o segmento dessa criança. E eu sei também, eu sei porque eu acompanho a internação no CTI, né, que ela precisava muito de um marca-passo. E essa questão do marca-passo era uma urgência para tratamento dessa questão elétrica. Enfim, então, meus amigos, foi uma fatalidade. Acontece muito isso, de você tomar vacina e você está dentro de uma outra doença acontecendo. Aí a vacina é, muitas vezes, a vilã da história. Então, eu acho que ele precisava urgente de um marca-passo por conta da sua doença elétrica, e a vacina entra ali como uma associação temporal, também conhecida como uma coincidência infeliz no momento infeliz. Então, eu lamento muito. A gente já ligou para a mãe, está esperando ela até hoje para a gente conversar, e ela não foi até hoje, tem um mês que a gente está chamando. Estamos aguardando que ela venha para a gente poder prestar os esclarecimentos, mostrar tudo para ela, para que ela possa entender que fatalidades acontecem. Mas eu quero aqui deixar antemão 2 informações. Papais e mamães. Número 1, coloque o cartão de vacina do seu filho em dia. Número 2, 2, 3, 4 vacinas não está errado, está certo. Por que você não deixou antes o cartão de vacina do seu filho em dia? Essa é a pergunta. E terceira informação, a vacina de febre amarela teve a sua validade estendida. Então, se você chega lá e vê o rótulo escrito 2020, é 2022. O Ministério estendeu o rótulo. Não tem nada sendo feito errado para o seu filho. Preste bem atenção. Os profissionais são muito bem treinados. É muito sério o que a gente faz. É muito sério o que a gente faz. Não é brincadeira isso. Ninguém está brincando com a saúde de ninguém. Ok? Então, essa é a minha mensagem final, para que a gente possa respeitar o profissional de saúde que está lá fazendo a vacina do seu filho. Eu queria citar o caso do que Nogueira e Chave respondeu, do menino, infelizmente veio a óbito. Esse caso, Nogueira, eu acho que a gente não devia nem ter falado aqui, se você me permite, porque é como suicídio. Você estimula as pessoas enfim, a gente checou isso no dia, quando essa denúncia chegou a nós, checamos. Eu falei, tava com o Aldir Salles na matéria. Eu falei, Aldir, ouve Nélio. Ele falou, depois eu reforcei com o Nélio, na dúvida, não tem nada a ver. Então, uma opinião especialista, não tem nada a ver. Só você citar o caso, você já pode estimular pessoas já com essa resistência a não se vacinar. Então, eu acho que comunicação social, a gente tem responsabilidade social também com informação. É isso aí. Não tenha dúvida. E a gente não anuncia aqui, a gente não badala isso, como se fala no termo. Eu só levantei aí mais pela questão do que está acontecendo na Cidade da Criança, e que eu acho que valia a pena o doutor Chabel relatar mais pela Cidade da Criança, por conta, né, do que está acontecendo, e claro, todo o nosso sentimento pela perda da criança, mas não que fosse destaque para levantar dúvidas sobre a vacina de forma alguma. É mais mesmo pela até a reclamação que o doutor Chabel faz com a gente aí sobre o que estava acontecendo na Cidade da Criança. Eu tenho eu tenho três perguntas relativas à vacinação de criança aqui, Chabel. 2 no grupo, do qual você faz parte, que a Nogueira citou. A Adriana Lima Gonçalves, professora do município. Doutor Chabel, com o avanço da nova variante Omicron, é possível prosseguir com a organização do início do ano letivo 2022, escolas presenciais? Ou melhor, se pensar também no plano B?
E a Wanda Terezinha, médica, sua colega médica e imortal da Academia Campista de Letras. Pergunta a você aqui, Chabo. São 3 perguntas, todas relativas ao mesmo tema. Qual o seu posicionamento em relação à aplicação da vacina de Covid em criança a partir de 5 anos? E terminando, a pergunta do educador, assim como a Adriana, Ricardo Antônio Machado Alves, que é o ouvinte que é assíduo do programa e perguntou no streaming. Ricardo, bom dia. Ontem a imprensa sinalizava sobre a grande possibilidade da Anvisa autorizar a vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Assim sendo, em quanto tempo você estima essa vacinação iniciar em campos? Ou seria precoce essa avaliação? São 3 perguntas. Primeira pergunta relacionada à vacinação de criança, estamos aguardando ansiosamente. Na verdade, Campos, eu e o doutor Rodrigo Carneiro, nosso grande Capitão América, aí, que está trabalhando incansavelmente desde janeiro. Inclusive, depois vale a pena você fazer uma entrevista com o Rodrigo, ele tem números impressionantes da atenção básica que ele construiu esse ano. Depois vale a pena conversar com ele, sair de dois postos cadastrados para mais de 40, dinheiro no conta e tudo mais. Mas aí o Rodrigo temos muito conversado, a gente queria até antecipar essa vacinação de criança de 5 a 11 anos e conversamos muito, consultamos o Ministério e, enfim, por que é importante a vacinação da criança? Tá? Eu participei de um fórum ontem da Sanofi Pasteur, que chamou os maiores especialistas do mundo para palestrarem sobre vacinação da criança. Apesar da criança ela responder por uma taxa menor de infecção para a Covid, comparada ao adulto, né? Você tem uma complicação na criança, principalmente na criança de 5 a 11 anos, adolescente também incluso, de 5 a 19, né? Conhecida como MIS-C, que é Síndrome Inflamatória Multissistêmica. É uma complicação inflamatória pós-Covid. Então, as poucas crianças que pegam Covid, algumas delas podem ter uma reação autoimune, autoinflamatória, grave, que pode levar à morte. E essa doença é uma doença bastante grave, severa, tem que internar, e muitas vezes o custo dessa internação é muito alto. Tá? Porque você tem que usar medicamentos caros, imunoglobulina, muitas drogas bem caras. Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco a favor da vacinação da criança. Segundo ponto que eu coloco a favor da vacinação da criança é a questão epidemiológica. Por exemplo, Luiz, nós estamos agora com uma epidemia de gripe no estado do Rio, né? Então, se você tem uma criança de 7 anos tossindo com febre e cansaço, se você pergunta para ela assim, tomou vacina para a Covid, minha filha? Ajuda muito a gente na tomada de decisões clínicas. Então, o nosso flowchart de tratamento, ele segue por um caminho diferente quando você está com a vacina feita. Então, ajuda muito na condução clínica dessa criança. E o terceiro ponto que eu queria colocar a favor, né, sempre a favor, é a questão da saúde pública, do ponto de vista do acesso a essa criança. Então, por exemplo, 5 a 11 anos, você vai fazer vacina para todas as crianças, aquelas que têm plano de saúde e quem não tem. Então, você dá mais proteção a essa criança do ponto de vista para que ela não precise usar o serviço de saúde e diminuir a procura dela por serviço de saúde. Isso é importante também. E, por último, meu último argumento que eu queria colocar é a baixa quantidade de eventos adversos. Muita gente coloca, eu não quero dar vacina para o meu filho por causa de miocardite, que é a vacina da fase da miocardite. Pois é. Então, enquanto uma doença Covid dá 900 casos de miocardite, a vacina dá um caso para 200 milhões de doses. E mesmo assim é um caso leve, que não precisa internar, que você passa às vezes desapercebido. Então, o benefício da vacina é maior do que o risco dela. Então, essa é a minha opinião. Quanto à doutora Wanda, né, amada, grande profissional, quero inclusive agradecer à Sociedade Fluminense, na figura dela, né, porque me elegeram o médico do ano aqui em Campos, na sociedade,
pelo trabalho preventivo que a gente fez em Campos. Sim, eu acho que a Anvisa vai autorizar em pouco tempo, porque a vacina já está disponível nos Estados Unidos, né? Pelo FDA, já aprovou. Então, eu acho que será uma questão de tempo. Eu acho que esse ano ainda. E por que eu acho que esse ano ainda? Porque o ministro comprou muita vacina da Pfizer. E a vacina da Pfizer tem validade curta. Então, nós temos um público aí em Campos de cerca de 70 mil crianças esperando dar a vacina. E eu acho que mamãe e papai que estão nos ouvindo devem dar a vacina aos seus filhos para que a gente possa ficar só com um pedacinho aí de crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses, para o finalzinho da história, para depois. Então, é a minha opinião, a doença é mais grave acima de 5 anos comparado a abaixo, é a nossa experiência que a gente tem tido, e é uma vacinação importante, e eu daqui a pouco quero falar um outro assunto sobre isso, mas vamos seguir em frente. Vamos sim, vamos inclusive fazer um intervalo. Eu peço licença ao senhor, doutor Charbel, para a gente fazer esse rápido intervalo. Próximo bloco a gente volta para continuar falando sobre essas informações importantes e tirando as dúvidas, evidentemente, dos nossos ouvintes e seguidores também aí das nossas redes sociais e do grupo de WhatsApp. São 7h47 em Campos, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.